Nós mostramos ontem que a Arsan adotou uma nova norma sobre a proibição de menores de 16 anos viajarem sozinhos na rodoviária. A resolução atende a mudanças no Estatuto da Criança e do Adolescente e pretende evitar um número maior de jovens desaparecidos. Mas, infelizmente, esse controle ainda não é percebido em todas as saídas da cidade. Está em vigor desde o último dia 16 uma alteração no Estatuto da Criança e do Adolescente que proíbe menores de 16 anos de viajarem sozinhos. Agora, eles devem estar acompanhados dos pais ou parentes de até terceiro grau, ou então com uma permissão judicial. Foi alterado o Estatuto da Criança e do Adolescente do artigo 83 em decorrência do desaparecimento de menores, que o índice é muito alto no Brasil, em relação a menores de 12 a 18 anos. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, em 2017 foram registrados 224 casos de crianças e adolescentes desaparecidos em Manaus. Em 2018 foram 197. E para ter um controle maior dessa situação e cumprir a nova determinação, o Tribunal de Justiça do Amazonas vai reativar o posto de fiscalização no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Mas aqui na Manaus Moderna a situação ainda é precária. Isso porque não tem essa fiscalização e nenhum tipo de controle das crianças e adolescentes que viajam sozinhas ou então com outras pessoas que não sejam os pais. Ângela conta que na hora de embarcar, ninguém pediu nenhum tipo de documentação do filho dela. Ficaria melhor se eles pedissem a documentação para identificar se ele realmente é meu filho, se ele é filho de outra pessoa, se eu não estou levando uma criança que não seja minha. Ficaria melhor se eles pedissem para identificar se ele é meu filho ou não. A dona da embarcação diz que na hora de vender as passagens solicita os documentos necessários. A gente tem o cuidado de procurar o responsável que está com a criança, pedir a documentação e caso ela não apresente a documentação necessária, a gente não leva, Informa que tem que voltar, se não tiver o documento necessário, a gente não leva. Mas ela acha que falta uma fiscalização melhor sobre as crianças e adolescentes que viajam de barco. A gente vê essa fiscalização apenas uma vez no ano, que é no Festival de Parintins. Realmente deixa muito a falhar essa falta de fiscalização sobre o menor. Na rodoviária de Manaus, a Agência Reguladora de Serviços Públicos já está adotando um cadastro dos menores que saem de Manaus para outros municípios e o estado de Roraima. Só este mês, mais de 400 crianças passaram por aqui. A Arsan promete uma fiscalização mais rigorosa desse fluxo. A Arsan está trabalhando primeiro com o objetivo de informar todas as empresas dessa mudança e, consequentemente, trabalhando com o trabalho de publicitar essa nova mudança e depois nós vamos passar para a fiscalização, de acompanhar diariamente aqui no ponto da rodoviária se essa determinação vem sendo observada. Vamos agora ao giro de notícias pelo norte do país com os repórteres da Record TV. Noite de pânico parou o trânsito em uma das avenidas mais movimentadas de Belém por 2 horas. Esse foi o tempo de negociação entre criminosos e policiais durante um assalto com refém. Tudo aconteceu na Avenida Duque de Caxias, no bairro do Marco, uma das áreas mais movimentadas da cidade, residencial e comercial, onde esses criminosos, 2 homens e uma mulher, assaltaram uma farmácia. Na fuga, quase interceptados pela polícia, eles renderam uma mulher dentro de um carro. No carro da vítima, tentaram fugir e capotaram o veículo. Durante a negociação, fizeram exigências de colete à prova de balas da família e da imprensa. Depois de se entregarem, a vítima precisou ser socorrida por uma ambulância e levada ao hospital. Estavam com ferimentos leves na cabeça. De Belém, Priscila Amaral. Em Roraima, 6 acusados de integrar uma quadrilha especializada em roubo de gado foram presos pela Polícia Civil. Eles atuavam em 8 dos 15 municípios do estado e pelo menos 40 animais teriam sido roubados. O grupo chegava a agredir fazendeiros para cometer os roubos. Conforme a polícia, houve casos de estupro contra mulheres nas fazendas. Os suspeitos atiravam nos animais quando não conseguiam levá-los. De Boa Vista, Pedro Ribeiro. Aqui em Macapá, ninguém sabe quem é ou quem será o presidente da Câmara de Vereadores. Tudo porque o atual presidente decretou novas eleições, porém deu um prazo de apenas um dia para a inscrição das chapas.
O processo foi parar na Justiça e o Tribunal de Justiça do Amapá, por meio do relator e presidente, acabou anulando a eleição para a Câmara de Vereadores, presidência e mesa diretora. Porém, a parte prejudicada já entrou com mandado de segurança e até lá ninguém sabe quem vai comandar o Legislativo Municipal. De Macapá, Luiz Eduardo. E os candidatos do nível superior e médio que vão fazer as provas do concurso do Instituto de Desenvolvimento do Amazonas no próximo domingo, dia 31. Além de Manaus, 6 municípios do interior vão ter o exame. O cartão de convocação contendo local, sala e horário de realização da prova já está disponível a todos os candidatos no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação. Já a prova de nível fundamental vai ser aplicada no próximo dia 7 de abril. Mais de 140 mil candidatos estão inscritos no concurso do IDAM e disputam vagas para vários cargos, com média de salários entre R$ 2.200 a R$ 6.500. E uma pesquisa do SPC mostrou que mais da metade dos brasileiros está endividada e somente 10% dos consumidores estão mesmo preparados para arcar com imprevistos no orçamento. Confira na reportagem. Quando o assunto é economia, a resposta é quase sempre a mesma. Você consegue guardar algum dinheiro no final do mês? Não. Olha, se souber administrar, dá sim. É difícil, né? Com a situação que está. Acho difícil, ó. A situação está meio precária para a gente conseguir, hoje em dia, poupar. De acordo com uma pesquisa do SPC, os consumidores brasileiros vivem hoje no limite do orçamento. Só 26% conseguem, às vezes, poupar alguma coisa. Outros 27% temem que não sobre nada no fim do mês. E somente 10% estão preparados para lidar com imprevistos. O Caleide, de 33 anos, está dentro dessa estatística. Em dezembro do ano passado, usou o limite do cheque especial para liquidar dívidas, mas quando recebeu o salário do mês, acabou perdendo a carteira com todo o dinheiro. De repente, tudo virou uma bola de neve. Foi o que atrapalhou geral, né? Acabou acumulando as coisas, as contas. E até então estou tentando me reerguer nessa situação, né? Para este economista, os dados alarmantes revelam um problema cultural dos brasileiros: a falta de planejamento financeiro. O Brasil ocupa hoje as primeiras posições no ranking de inadimplência. Manaus é a terceira maior capital com endividados. As pessoas têm a tendência de consumir, querem consumir. E quando consomem, porque o próprio governo estimula isso, através de políticas de juros baixos para consumo, ultrapassa o seu orçamento e a partir daí ela não consegue mais sair. Ainda não existe uma solução mágica para sair do vermelho. E algumas flutuações econômicas do país podem sim influenciar no bolso. Mas o especialista garante, a equação final ainda é simples. Basta gastar somente o que está previsto dentro do orçamento. Todo mês você se planejar, você entender que aquilo que você ganha tem que ser confrontado com as suas necessidades de consumo, principalmente aquelas mais do consumo básico, né? E eu ter isso anotado no papel, saber o que eu preciso realmente adquirir, para não cair nessa armadilha do consumo excessivo e do consumo, aquele consumo que não é tão importante, que me leva à inadimplência. Caleide ainda não conseguiu se livrar totalmente dos débitos que adquiriu. Mesmo em crise, decidiu noivar e garante que aprendeu a dura lição. É não se desesperar, né? Contas a gente se paga. Basta respirar um pouquinho, se acalmar, não se estressar, porque às vezes acaba até mexendo com a saúde da gente, o nosso psicológico, né? A seguir tem as notícias do Barezão e ainda uma surpresa emocionante no aeroporto de Manaus. Funcionárias de uma companhia aérea descobrem o sexo dos bebês a bordo dos aviões. É daqui a pouco, agora às 7h41, a gente volta já.